Relacionamento aberto. Faria tudo de novo? Minha resposta vai te surpreender. Não é o tipo de coisa que eu conto pra qualquer pessoa, não porque tenha vergonha exatamente, mas porque é complicado demais pra caber numa conversa casual e simples demais pra justificar uma conversa longa com quem me conhece de verdade. Mas hoje eu quero contar. Do jeito que foi, sem embelezar e sem destruir ninguém, nem eu mesmo. A resposta pra pergunta do título vai vir no fim. E eu entendo que isso parece manipulação, mas não é. É que a resposta sem a história não faz sentido. E a história precisa ser contada do começo para fazer sentido de verdade. Então vou do começo. Tenho 42 anos. Sou designer gráfico, trabalho por conta própria há 10 anos, atendo clientes de vários setores, ganho bem quando o mercado está bom e passo sufoco quando não está. Moro em Florianópolis, numa cidade que eu vim parar quase por acidente e da qual nunca mais fui embora porque o lugar vai entrando em você de um jeito que é difícil de explicar para quem não conhece. Fui casado por 5 anos com uma mulher chamada Priscila. Priscila tem 38 anos, é bióloga, trabalha numa ONG de preservação ambiental que ela ajudou a fundar. É uma pessoa de convicções fortes, que faz o que acredita sem precisar da aprovação de ninguém, e que tem uma honestidade às vezes desconfortável que eu aprendi a admirar mesmo quando me incomodava. A gente se conheceu numa praia, numa tarde de domingo, da forma mais banal possível. Eu estava sentado numa pedra desenhando num caderno de esboços e ela parou do lado perguntando o que eu estava desenhando. Mostrei. Ela disse que era bom. Ficamos conversando por 2 horas naquela pedra enquanto a maré subia. Namoramos por 1 ano e meio antes de casar. Casamos numa cerimônia pequena na casa de um amigo, com uns 20 pessoas, churrasqueira acesa, muito vinho barato e uma festa que durou até de madrugada. Foram os melhores anos que eu já vivi até então. Não perfeitos, nada é perfeito, mas genuinamente bons. A Priscila era uma parceira de verdade no sentido que importa, não só no sentido romântico, mas no sentido de que a gente construía coisas junto, pensava junto, discordava sem transformar em guerra. A nossa vida tinha uma rotina que eu gostava. Ela saía cedo pro trabalho da ONG, eu ficava em casa no ateliê que havia montado no segundo quarto, a gente se encontrava no almoço quando os horários batiam, jantávamos juntos quase sempre, e nas noites de sexta tínhamos o hábito de abrir uma garrafa de vinho e ficar conversando até tarde sobre qualquer coisa. Era uma vida boa. No 3º ano de casamento a Priscila trouxe um assunto que eu nunca havia considerado antes. Ela foi direta, como sempre foi. Disse que havia estado pensando sobre relacionamentos, sobre o que precisava, sobre coisas que sentia que estavam faltando não em mim especificamente mas na estrutura da monogamia em si. Disse que havia lido bastante sobre não monogamia ética, que havia conversado com casais que viviam assim, e que queria ter essa conversa comigo antes de qualquer outra coisa. Eu ouvi tudo com uma atenção que eu reconheço agora como o tipo de atenção que você tem quando algo importante está sendo dito e você ainda não sabe se vai mudar tudo ou não mudar nada. Fiz perguntas. Ela respondeu com a clareza que tinha sobre o assunto. Perguntei se havia alguém em mente. Ela disse que não. Perguntei de onde vinha aquilo naquele momento específico. Ela disse que havia passado por um período de reflexão intensa sobre a própria vida, sobre o que queria dos próximos anos, e que aquele era um dos assuntos que havia surgido nessa reflexão. Não pareceu uma conversa preparada para encobrir algo já existente. Pareceu genuinamente o que ela disse que era, uma mulher que havia pensado sobre o que precisava e havia decidido ser honesta sobre isso com o parceiro. Fui dormir naquela noite sem dar resposta. Passei 2 semanas pensando. E nessas 2 semanas eu fiz algo que talvez seja diferente do que a maioria das pessoas faz nessa situação. Eu tentei ser honesto comigo mesmo sobre o que eu queria, não sobre o que eu tinha medo de perder. Essa distinção é importante e é onde eu acho que fiz diferente de muita gente que entra nessas situações. A maioria das pessoas, quando o parceiro propõe algo assim, responde a partir do medo. Medo de perder, medo de parecer inseguro, medo de que recusar seja interpretado como rigidez. E aí diz sim quando o que sente é não, e entra numa situação que vai se deteriorando porque a base estava errada desde o começo. Eu me forcei a não fazer isso. Fiz uma lista mental, que é uma coisa que faço quando preciso pensar sobre algo sério, de tudo o que sentia sobre a proposta. O que me incomodava, o que não me incomodava, o que era medo legítimo e o que era insegurança que eu podia trabalhar, o que era limite real e o que era condicionamento que eu aceitava sem questionar. E o que encontrei quando fiz esse exercício honesto foi surpreendente para mim mesmo. Havia coisas que me incomodavam genuinamente, que eram limites reais meus, que não eram negociáveis. E havia outras coisas que, quando eu olhava com honestidade, eram mais sobre condicionamento e sobre o que eu havia sido ensinado a esperar de um relacionamento do que sobre o que eu de fato precisava. Não estava pronto para dizer sim. Mas também não estava pronto para dizer não. Disse para Priscila que queria continuar conversando antes de decidir qualquer coisa. Que havia coisas que eu precisava entender melhor sobre o que ela queria e sobre o que aquilo significaria na prática. Que não estava descartando, mas que também não estava entrando de cabeça sem pensar. Ela disse que entendia e que tinha todo o tempo que eu precisasse. Passamos mais um mês em conversas.
Conversas longas, nas noites de sexta com o vinho, sobre o que cada um precisava, sobre o que eram limites inegociáveis, sobre o que era possível e o que não era. Essas conversas foram, olhando para trás, algumas das melhores que já tive na minha vida. Não porque foram fáceis. Foram difíceis. Mas foram honestas de um jeito que poucas conversas são, e eu aprendi coisas sobre mim mesmo naquele processo que eu não sabia antes. No fim daquele mês eu disse que topava tentar. Não por medo de perder ela. Isso eu consigo dizer com certeza. Porque eu havia passado um mês me perguntando o que eu queria se eu colocasse o medo de lado, e a resposta honesta era que havia uma curiosidade genuína, uma vontade de entender se aquilo que a gente construíra era sólido o suficiente para existir de uma forma diferente. Também havia incerteza. Muita. Não sabia se ia conseguir lidar, não sabia o que ia sentir quando a teoria virasse prática. Mas havia uma diferença entre a incerteza de quem não sabe o que vai sentir e o desconforto de quem já sabe que não quer mas está dizendo sim mesmo assim. Estabelecemos algumas coisas juntos antes de começar. Não chamei de regras porque regra tem uma conotação de imposição, chamei de princípios, e a distinção era importante para mim. Transparência honesta, não transparência compulsória de cada detalhe mas honestidade quando havia algo relevante a ser dito. Prioridade da nossa relação não como hierarquia rígida mas como compromisso de que o que tínhamos era o que importava mais. Comunicação quando algo estava difícil, sem deixar acumular. E revisão periódica do que estava funcionando e do que precisava ser ajustado. Era menos rígido do que um contrato, mais estruturado do que nada. Era o jeito que a gente encontrou de entrar naquilo com cuidado. As primeiras semanas foram de uma estranheza que eu não sei bem como descrever. Não havia acontecido nada concreto ainda. A Priscila ainda não havia saído com ninguém, eu também não. Mas havia uma mudança na atmosfera entre nós que era sutil e real ao mesmo tempo. Como quando você decide fazer uma mudança grande na vida e ainda não começou mas já não é mais a mesma pessoa que era antes de decidir. Ela foi a primeira a sair com alguém. Me contou antes, do jeito que havíamos combinado. Um homem que havia conhecido num evento de trabalho, biólogo também, que estava na cidade por uma semana para uma conferência. Eu ouvi. Disse que estava bem. E então fiquei com aquela informação dentro de mim para ver o que ia acontecer. O que aconteceu foi que eu fiquei ansioso. Não de um jeito que me paralisou, mas de um jeito que estava lá e que eu precisava lidar. Fui trabalhar, me concentrei em projetos, saí para caminhar no fim da tarde, liguei para o meu amigo Ricardo para conversar sobre qualquer coisa que não fosse aquilo. Quando ela chegou em casa aquela noite eu estava sentado no ateliê trabalhando. Ela veio até lá, me deu um beijo na cabeça, perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava. E era verdade, mais ou menos. Estava com aquela ansiedade mas estava inteiro, não estava destruído. Conversamos um pouco sobre como havia sido, não em detalhes que eu não queria ouvir mais no geral. Ela perguntou de novo como eu estava de verdade, não a versão polida. Eu disse que havia ficado ansioso mas que havia conseguido lidar. Que havia sido difícil mas diferente do que eu imaginava que seria. Ela disse que entendia. E ficou um tempo conversando comigo sobre aquilo, não de forma defensiva, mas genuinamente interessada em como eu estava processando. Essa coisa que ela fez, de perguntar de verdade e ficar ouvindo de verdade, foi importante. Porque uma das coisas que pode destruir esse tipo de acordo é quando uma pessoa está tão focada no que está ganhando que esquece de olhar pro que o outro está sentindo. A Priscila não fez isso. Nos meses seguintes fui encontrando o meu ritmo dentro daquilo. Tentei sair com outras pessoas também. Não de forma urgente, não para provar algo ou me sentir equilibrado na situação. Mas porque havia uma curiosidade genuína que eu percebi quando parei de focar no medo. Saí com uma mulher chamada Tatiana, ilustradora, que havia aparecido num projeto colaborativo que eu estava envolvido. Fomos tomar café, depois jantar, depois mais algumas vezes. Havia uma conexão real, uma troca interessante. Não foi uma experiência vazia. Mas também foi diferente do que eu esperava de um jeito que levei tempo para entender. Porque quando você está num relacionamento que funciona, que tem profundidade e história, e você sai com outra pessoa, a comparação que acontece não é necessariamente a que você espera. Eu não ficava comparando a Tatiana com a Priscila de forma negativa. Ficava percebendo o quanto de profundidade leva tempo para construir, e o quanto que eu tinha com a Priscila tinha uma textura que não se improvisa. Isso foi, estranhamente, uma das coisas mais bonitas que o período me trouxe. Um entendimento concreto sobre o que eu tinha, não abstrato, não de cabeça, mas visceral. O primeiro ano foi o mais difícil e o mais interessante ao mesmo tempo. Houve momentos ruins. Houve uma noite que a Priscila chegou tarde e eu estava num estado de ansiedade que não havia conseguido administrar direito, e a conversa que tivemos foi tensa e necessária ao mesmo tempo. Houve um período de umas 3 semanas em que eu estava com uma sobrecarga de trabalho e a última coisa que eu queria era lidar com a complexidade emocional daquilo, e eu disse isso para ela, e a gente pausou formalmente por aquele período. A pausa foi importante. Mostrou que o acordo era real, que era possível ajustar, que não havia uma pressão de um lado que o outro precisava engolir. Depois da pausa as coisas ficaram diferentes de um jeito positivo. Como se o fato de termos conseguido pausar e voltar tivesse demonstrado algo sobre a solidez do que tínhamos.
No segundo ano eu entrei num território que não havia previsto. Desenvolveu-se entre eu e a Tatiana algo que foi além do que eu havia esperado no começo. Não um segundo relacionamento paralelo com o mesmo peso do que eu tinha com a Priscila, mas uma amizade com uma dimensão emocional real, uma conexão que importava. Eu contei para Priscila sobre essa evolução. Não de forma defensiva, mas de forma honesta, porque era o que o nosso acordo pedia. A reação dela foi mais complexa do que eu esperava. Ela não ficou com raiva, mas ficou quieta de um jeito que eu aprendi a reconhecer como ela processando algo difícil. Depois de uns 2 dias ela voltou com o assunto e disse que estava tendo dificuldade com aquele desenvolvimento específico. Não com o fato de eu ter uma conexão com outra pessoa, mas com o quanto aquela conexão havia crescido sem que ela tivesse percebido. Essa foi a primeira vez que eu vi ela no lado difícil daquilo. E foi importante. Porque eu havia passado o primeiro ano sendo o que estava aprendendo a lidar, sendo o que ficava ansioso e precisava processar. E de repente era ela que estava com dificuldade, e eu estava no outro lado, ouvindo, tentando entender. A conversa que tivemos naquele período foi uma das mais importantes do nosso casamento. Não porque resolveu tudo com facilidade, mas porque os dois precisamos ser honestos sobre coisas que eram difíceis de dizer sem parecer que estávamos questionando o acordo inteiro. Ela disse que havia subestimado o quanto o envolvimento emocional do meu lado ia ser diferente de envolvimento físico do meu lado. Que havia pensado que conseguia lidar com os dois da mesma forma e havia descoberto que não. Eu disse que entendia. E disse também que não estava disposto a fingir que a conexão com a Tatiana não existia porque isso seria desonesto, mas que estava disposto a conversar sobre o que ela precisava naquele momento. Ficamos num lugar desconfortável por algumas semanas. Não em conflito aberto, mas numa tensão que os dois sentíamos e que nenhum dos dois sabia exatamente como resolver. O que nos tirou dali não foi uma solução elegante. Foi tempo e mais conversa. A Priscila trabalhou aquilo com a terapeuta dela. Eu trabalhei com a minha. E depois de 1 mês e meio as coisas se assentaram num ponto que era diferente de antes, mas estava bem. O terceiro ano foi o mais estável dos 3. Não porque tudo estava resolvido ou porque havia virado fácil, mas porque os dois havíamos desenvolvido uma fluência naquilo que não tínhamos no começo. Sabíamos melhor o que o outro precisava, sabíamos quando parar para conversar antes que algo pequeno virasse grande, sabíamos o que era limite real e o que era só desconforto passageiro. A Priscila tinha um relacionamento que havia se desenvolvido com uma mulher, Helena, que era colega da ONG. Não era um segundo casamento, mas era uma conexão importante na vida dela. Eu havia chegado num lugar com a Tatiana que era uma amizade profunda com uma dimensão que existia e que não precisava de rótulo para ser real. E a gente continuava tendo as noites de sexta com o vinho e as conversas que iam até tarde. Mas nem tudo estava bem. No 4º ano surgiu uma coisa que eu não havia previsto e que foi o que mais pesou. A Priscila recebeu uma proposta de trabalho em outro estado. Uma ONG grande, com recursos que a organização dela nunca havia tido, trabalhando numa área que era exatamente o que ela havia estudado para fazer. Era uma oportunidade que aparece uma vez numa carreira. A conversa sobre aquela proposta foi longa e difícil. Porque havia a questão profissional dela, que era clara. E havia a questão de nós dois, que era mais complicada. Se a gente fosse um casal convencional, a conversa seria sobre quem se muda, se os dois vão, se um vai e o outro fica por um período, como a família se reorganiza. Difícil, mas com caminhos mapeados. Com a estrutura que tínhamos, a conversa tinha mais camadas. Porque havia a Helena, que estava na mesma cidade e com quem a Priscila tinha uma conexão importante. E havia a Tatiana, que estava aqui, e com quem eu tinha uma conexão que também importava. E havia a pergunta sobre o que a distância faria com o que a gente tinha. Passamos meses nessa conversa. Exploramos todas as possibilidades. Eu ir junto, ela ir e eu ficar, fazer uma versão de distância com visitas regulares, ela recusar a proposta. Essa última opção foi a que eu mais resisti a colocar na mesa porque parecia que eu estaria sendo o motivo de ela perder algo importante. Mas ela mesma a colocou, porque era uma opção real que ela queria considerar de forma honesta. E aí veio uma coisa que mudou o tom da conversa. Ela disse que havia uma parte dela que queria ir. E havia uma parte que queria ficar. E que a parte que queria ficar era, em grande parte, por causa de mim. Não de uma forma dramática, não do jeito das histórias de amor dos filmes. Do jeito real, que é mais quieto e mais pesado ao mesmo tempo. Eu ouvi aquilo e fiquei quieto por um tempo. E então disse uma coisa que eu havia passado semanas evitando dizer porque não sabia se deveria. Disse que eu não queria ser o motivo de ela não ir. Que a oportunidade era real e importante. E que se o que tínhamos era sólido, ia sobreviver a uma distância. Mas disse também que se ela fosse, eu não ia junto. Que minha vida estava aqui, meu trabalho estava aqui, minha rede estava aqui. E que eu não sabia o que a distância faria com a gente, mas que eu não ia fingir que sabia. Ela foi. Eu fiquei. Os primeiros 6 meses de distância foram os mais difíceis que eu havia vivido desde que nos conhecemos. Não porque houvesse conflito entre nós, mas porque a ausência da rotina, daquelas coisas pequenas e cotidianas que são o tecido de um casamento, pesou de um jeito que eu não havia calculado.
As noites de sexta com o vinho viraram videochamada. Ainda eram boas, mas eram diferentes. E a diferença ficava me lembrando o que havia mudado. Ela estava bem de lá. O trabalho era exatamente o que ela havia esperado. A Helena havia ficado aqui e elas estavam atravessando a distância de forma diferente da nossa. E havia pessoas novas na vida dela, como sempre havia, na cidade nova. Eu estava bem daqui. A Tatiana estava presente, o trabalho estava movimentado, a vida continuava. Mas havia uma coisa que foi crescendo ao longo desses meses que eu precisava ser honesto sobre. A distância não estava destruindo o que tínhamos. Mas estava revelando algo que talvez já estivesse lá e que a proximidade havia tornado menos visível. A gente havia construído um casamento que funcionava muito bem quando estava junto. Quando a distância tirou o cotidiano de cena, o que ficou foi uma conexão real, mas que precisava de mais do que videochamada semanal para se manter do jeito que era. Eu disse isso para ela numa noite de sexta. Com o vinho do meu lado e o dela do lado dela, separados por 2.000 quilômetros. Ela ficou quieta por um tempo. E então disse que havia sentido a mesma coisa, mas havia evitado dizer porque não queria que parecesse que estava desistindo. A gente ficou em silêncio por um momento que foi ao mesmo tempo pesado e honesto. E então começamos a conversa mais difícil que já tivemos. Não foi uma conversa de uma noite. Foi ao longo de algumas semanas. Sobre o que cada um precisava, sobre o que estava e o que não estava funcionando, sobre o que fazia sentido dali para frente. No final chegamos num lugar que não era o fim e não era a continuação do que havia sido. A gente se separou. Não com raiva, não com ressentimento, mas com uma tristeza honesta que é diferente de tudo isso. Ainda falamos. Não toda semana, mas quando há motivo. A relação que existe agora é diferente do casamento e diferente de dois estranhos. É algo que não tem nome muito bom em português, mas que é real. Ela está lá. Eu estou aqui. Os dois seguindo. Agora eu respondo a pergunta do título. Faria tudo de novo? Sim. Não porque o resultado foi feliz. Não foi, ou pelo menos não foi o que eu imaginava que seria quando comecei. O casamento terminou, a vida que eu havia construído com ela foi se transformando numa outra coisa que ainda não sei muito bem o que é. Mas faria de novo porque aqueles anos me ensinaram coisas sobre mim mesmo que eu não saberia de outra forma. Sobre o que eu preciso de verdade, sobre o que é medo e o que é limite, sobre o que é possível construir quando duas pessoas são honestas de verdade uma com a outra mesmo quando é difícil. Faria de novo porque eu entrei por escolha, não por medo. E essa diferença mudou tudo sobre como eu atravessei aquilo. Faria de novo porque mesmo com o fim, o que eu tive com a Priscila foi real. Não foi um erro que precisa ser apagado. Foi uma vida que foi vivida de um jeito que eu escolhi, com uma pessoa que escolheu junto comigo, e que terminou não por traição ou desonestidade mas por uma realidade que a distância trouxe à tona. E faria de novo porque a alternativa, dizer não por medo e ficar me perguntando pelo resto da vida o que teria acontecido se eu tivesse sido mais corajoso, parece pior do que qualquer coisa que aconteceu. Isso não é uma recomendação. Não estou dizendo que funciona para todo mundo, porque claramente não funciona. Estou dizendo que funcionou de um jeito específico, com uma pessoa específica, porque os dois entraram de forma honesta. A honestidade não salvou o casamento no fim, mas fez com que o que aconteceu valesse a pena de um jeito que eu ainda não sei muito bem como explicar, mas que sinto. E por hoje é o suficiente.